Olá! Somente em 2017 foram gerados 44,7 milhões de toneladas de lixo eletrônico em todo o mundo, sendo que até 2021 esse número deve crescer 17%. Na esfera federal, a Política Nacional de Resíduos Sólidos regulamenta o tema, mas pouco se evoluiu quanto ao descarte correto desses materiais. Mas qual a responsabilidade do poder público, das empresas de eletroeletrônicos e da sociedade? Como a educação pode ajudar para mudar a cultura do descarte incorreto? Descubra no Meu Ambiente de hoje, que começa agora! Somente em 2017 foram gerados 44,7 milhões de toneladas desse tipo de resíduo em todo o mundo, sendo que até 2021 esse número deve crescer 17%, aponta um estudo realizado pela Universidade das Nações Unidas em conjunto com a União Internacional das Telecomunicações. Assim, a responsabilidade dos governos e empresas aumenta para evitar a saturação dos aterros sanitários, contaminação por metais pesados e, consequentemente, danos à saúde pública. Em Campinas, os ecopontos são locais aptos a receber materiais recicláveis, mas também resíduos da construção civil, como entulho, madeiras, lata de tinta, resíduos de poda e jardinagem e objetos inservíveis, como sofás, armários, móveis, e ainda há espaço para os especiais, que agrega a categoria lixo eletrônico, conhecido como e-lixo, e ainda pilhas, lâmpadas, baterias, óleo comestível usado, pneus, entre outros. Entre os países emergentes, o Brasil é um dos principais geradores, com cerca de 100 mil toneladas de computadores, mais de 17 mil de impressoras e 2 mil de celulares. Com a mudança do sinal analógico para o digital, o televisor de tubo veio se juntar a esses materiais descartados que aguardam uma solução ambiental. O Meu Ambiente está no Ecoponto Central de Campinas e aqui atrás de nós temos cerca de 30 toneladas de tubos de televisores e também de monitores. O Tomás é o responsável por esse espaço e vai contar pra gente o que a prefeitura tem feito para resolver esse problema da questão do lixo eletrônico. Tomás, o que aconteceu que a gente de repente se encontra aqui no meio dessa montanha de televisores? Bom, Mirna, com a troca do sinal digital, houve um aumento de 30% do descarte de televisores de tubo na troca pelos televisores já aptos a receber esse sinal. Sim. Isso acarretou o aumento do descarte. Hoje nós temos 14 ecopontos aptos a receber esse tipo de resíduo na cidade. Então, como funciona? As pessoas, elas trazem aqui ou elas trazem nesses outros ecopontos descentralizados e aí uma equipe traz esse material para cá? Exatamente isso. Nós temos os 14 ecopontos, incluindo o ecoponto central, onde esse material é descartado e concentrado aqui, aguardando a contratação de uma empresa para tratamento. Então hoje a gente ainda não tem o destino certo para todo esse material? Nós temos o destino correto. Estamos viabilizando a contratação dessa empresa para que essa destinação final adequada seja realizada. Em que momento, Tomás, o poder público teve que dizer, olha, a gente vai ter que assumir essa responsabilidade, uma vez que na Política Nacional de Resíduos Sólidos se diz que essa responsabilidade é do gerador, mas acabou sobrando para o gestor. Como vocês resolveram isso? Alguém tem que arcar com o ônus gerado na sociedade. O poder público, ele tem obrigações sanitárias, nós temos a obrigação de limpar a cidade. Ou seja, esse ônus deveria ser do gerador, mas como o gerador não assume a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou seja, através da logística reversa, a prefeitura é obrigada a assumir
pelo bem do município. Quando a gente fala nesse lixo que é descartado, a gente citou aqui os 14 ecopontos, mas às vezes as pessoas pensam que deixar o televisor no dia da coleta seletiva, que esse grupo também vai fazer aí, vai pegar esse televisor e trazer para cá, ou a coleta seletiva não pode fazer isso? Não, a coleta seletiva é destinada a papel, plástico, vidro e metal. O resíduo eletrônico, o lixo eletrônico, ele é sim reciclável, mas é um processo mais complicado e elaborado que necessita de uma maior qualificação. Sim, quando você fala nessa responsabilidade da prefeitura, no caso aqui de Campinas, o que hoje dá para fazer com esse lixo? Por que ele está aqui ainda? Bom, como eu disse, nós estamos em vias de contratar uma empresa. Assim que essa empresa for contratada, o lixo vai ser dado vazão para esse lixo eletrônico e a demanda vai ser resolvida. Mas me conta, a prefeitura vai receber por esse lixo ou ela vai pagar por esse lixo? Devido à natureza desse resíduo, principalmente dos tubos, onde contém metais pesados e uma série de componentes específicos, é necessário o tratamento porque ele causa dano à saúde humana. Sim. Agora, pensando no cidadão que está em casa, o que você diria para essas pessoas quando elas pensam em descartar esses materiais? O que elas devem fazer? Elas devem realmente procurar os ecopontos? Elas devem procurar uma empresa que vende um televisor, apesar que a gente, pelo menos, observa que poucas têm uma política de retorno. O que você diria para quem está em casa nos assistindo? Eu oriento a procurar os ecopontos. A prefeitura, dentro em breve, vai dar a destinação final para esse material. Nós temos algumas empresas idôneas no mercado, mas outras empresas não dão o tratamento adequado e retiram os componentes que interessam, ou seja, os que interessam economicamente, e acabam descartando de forma clandestina o restante do material. Então, o meio mais seguro e ambientalmente adequado é procurar os ecopontos para realizar esse descarte. No caso das pessoas verem alguém descartando tipos de materiais como esses em terrenos baldios, em praças, que ainda é comum na nossa cidade, o que ela deve fazer? Ela deve fazer a denúncia através do 156. E aí também vocês mandam alguma equipe para pegar esse material que está no local? Sim, mandamos. Mas o ideal, a atitude cidadã, é levar até o ecoponto. É de responsabilidade, então, da prefeitura dar o destino, mas aí você ainda tem que me dizer, a prefeitura vai receber por isso, porque ela está, de certa forma, mandando o material, ou é o contrário, ela vai ter que pagar por isso? Devido à complexibilidade do tratamento, a prefeitura tem que pagar para que essa destinação final seja realizada de forma adequada. Hoje, Tomás, quando a gente pensa em lixo, né, e o valor do lixo, que a gente sabe que é um dos maiores contratos municipais aqui, as pessoas pensam sempre que é aquele lixo comum, que é descartado, o lixo doméstico, mas envolve também o lixo eletrônico. Inclusive, aqui no Ecoponto Central, a gente está mostrando os televisores e os monitores, mas aqui na nossa frente tem milhares, por exemplo, de lâmpadas. Então não é só uma coisa ou outra, esse contrato envolve tudo. O contrato de limpeza urbana cuida exatamente disso, da limpeza urbana da cidade, envolvendo a coleta do orgânico, a coleta seletiva, a varrição, a coleta de resíduos especiais, resíduos do serviço de saúde. É uma gama muito grande de serviços envolvidos nesse contrato, que é tão grande devido, em alguns momentos, em falta de consciência das pessoas em fazer o descarte correto. Certo, eu vou aproveitar que a gente está aqui, a gente está falando do lixo eletrônico, mas quando a gente entra no Ecoponto Central, eu vi que tem fogão, que tem geladeira, que tem uma série de outras coisas, tem as lâmpadas. O que é tudo isso? O que representa tudo isso para a prefeitura resolver? O ecoponto, a gente consegue enxergá-lo através de dois pontos de vista. Inicialmente, o operacional. Nós temos que dar a destinação final ambientalmente adequada para todos os resíduos que entram no ecoponto. Seja resíduo da construção civil, resíduo de poda, eletrônicos, desde os tubos até os computadores, máquina de lavar e tudo mais. Tá? Esse é o papel da prefeitura, que muitas vezes ocupa um espaço que deveria ser ocupado
pelo gerador. Agora, por outro lado, o projeto dos ecopontos é um sucesso, porque a demanda que a gente recebe é muito grande, que no final das contas gera o ônus para a prefeitura. No próximo bloco, a filial de uma empresa internacional que processa o lixo eletrônico em Campinas, retirando materiais que voltam para o processo produtivo. O reaproveitamento do que é tirado do lixo eletrônico para que volte para o processo produtivo, evitando a contaminação e que novos recursos naturais sejam extraídos para a produção. Este é o processo de reciclagem que acontece na sede da empresa em Singapura, no sudeste da Ásia, e que começa aqui em Campinas. Serviços de separação, prévia descaracterização dos equipamentos, laudos de destruição e garantia de que eles não serão reutilizados, aterrados ou incinerados de maneira inadequada. E principalmente que não haverá reutilização de partes ou componentes eletrônicos no mercado paralelo. Quem vai detalhar esse processo para a gente é a Ana Cláudia, responsável pela filial da multinacional aqui em Campinas. O que a gente tem aqui e o que vocês fazem, Ana Cláudia? Nós recolhemos lixo eletrônico das grandes multinacionais aqui da região de Campinas, do Brasil todo. Temos contratos globais e a gente é especialista em placas de circuito impresso, celulares, equipamentos eletroeletrônicos em geral, já fora de uso. Que todo mundo tem ali escondidinho dentro da gaveta, dentro de casa, e não sabe aonde descartar. Por isso, inclusive, a gente também recebe da população que nos procura e acaba trazendo aqui os equipamentos para que a gente faça o quê? Destrua o equipamento, emita um certificado de destruição para a pessoa, garantindo que isso não vai cair no mercado paralelo. E, por outro lado, esse material se torna uma matéria-prima para a nossa usina em Singapura, que vai desmontar e, por um processo robotizado e de última geração, a gente consegue tirar por partículas até 17 metais diferentes de cada tipo de equipamento. Esses metais são processados, purificados, tudo de maneira ecológica, e depois a gente faz os lingotes de metal. Que volta para o mercado. Que volta para o mercado. Ou seja, a gente tem aí a questão do lixo não ser descartado em qualquer lugar e causar uma poluição. E também a gente não precisa de mais recursos brutos, recursos naturais, Exato. No processo de produção. Sim, ao invés de hoje a gente estar fazendo a extração de recursos naturais que já estão escassos, a gente consegue tirar a nossa matéria-prima, que são os metais, do lixo eletrônico gerado. Sim. Que tipo a gente está mostrando aqui no fundo? Tem plástico, você falou dessa questão das placas, vocês trabalham com tudo. Eu vejo aqui que temos até fio, por exemplo. Tem. Tudo que tiver metal dentro. Os fios tem o cobre interno, a gente também reutiliza o PVC. A gente recebe muitos equipamentos de empresas que precisam que o equipamento seja realmente destruído para que não sejam feitos gatos ou outros usos indevidos do material. Então a gente desmonta e separa as partes. Os plásticos a gente consegue transformar em biodiesel. E as outras partes de placas e outros metais, outros equipamentos que possuem vários metais, a gente consegue fazer essa reciclagem. Nós somos os pioneiros aqui em Campinas, né, no Brasil. A nossa empresa foi a primeira a chegar aqui e a gente recolhe de muitas empresas que têm já essa consciência ambiental, porque vem de outros países, né? A preocupação nossa começou a surgir agora, mas há 18 anos eu já recolho muito lixo e se a gente for fazer um levantamento, os números são bem impressionantes. Sim. O que eu posso dizer ao longo desses 18 anos é que assim, a tecnologia muda muito rápido, as pessoas estão consumindo mais e cada dia a gente está tendo uma geração de lixo maior. No caso dos televisores, por exemplo, que a gente teve esse boom aí com a mudança do sinal analógico para o digital, vocês também perceberam um maior descarte desse material? Nós percebemos também. Dos televisores a gente consegue fazer a parte de extração das placas de áudio e vídeo, que elas entram no nosso processo de reciclagem. Faço a separação
dos plásticos e da parte de vidro também. Então, cada um tem a sua destinação correta. No caso dos televisores de tubo, os vidros não vão para a sede da empresa. Os vidros, eles são processados por empresas ceramistas da região, de Rio Claro principalmente, que eles fazem as fritas para montagem dos pisos, né? Um processo bem bacana e que utiliza o vidro reciclado dos televisores. A gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas ela tem a cada dia se fundamentado mais, crescido mais, está se fortalecendo? Algumas empresas são muito preocupadas desde o início das nossas operações, outras simplesmente ignoram e algumas estão se adequando às novas leis. É que ainda como não saiu tudo do papel e a fiscalização não é realmente muito efetiva em cima disso daí, você consegue observar vários itens desse tipo que a gente poderia receber e até pagar por quilo jogado em aterros ou espalhados pela cidade, porque o pessoal não tem uma conscientização muito grande a respeito do que fazer com o lixo eletrônico. E nesse processo, a empresa paga pelo lixo eletrônico recebido da indústria em uma cadeia produtiva que é acompanhada de perto. A gente está com esse monte de caixa. Como que é o processo? Depois de tudo separado, o que acontece? A gente chama um container, ele vai via marítima até nossa usina em Singapura, onde o Departamento Nacional Ambiental deles aceitam, através de uma solicitação do IBAMA que é feita, para que esses dois países são assinantes da Convenção da Basileia, logo a gente consegue fazer a exportação desse material para ser processado na usina em Singapura. Tudo que sai daqui o IBAMA sabe e o Departamento de Meio Ambiente de Singapura também? Também. Eles têm que ter uma comunicação e gerar uma licença para que a gente possa estar fazendo esse tipo de serviço. Ou seja, a gente não tem esse perigo, é uma preocupação que muitos falam de pessoas que começam a trabalhar com materiais, mas são clandestinos. Então tem que ter uma série de autorizações. Tem que ter uma série de licenças, autorizações específicas para sucata eletroeletrônica. O que ocorre hoje em dia é que existem vários recicladores aqui no Brasil que não são usinas como nós, que fazem a extração de metais preciosos. São recicladores que transformam a mercadoria, ou seja, eles pegam de 3 computadores sem vida e transformam em um para vender no mercado paralelo. O que acaba acontecendo é que esse mercado paralelo acaba competindo com o fabricante. E o fabricante diminui a produção, a economia diminui e isso gera uma cadeia muito grande. Substâncias altamente poluentes e que são jogadas na natureza afetam tanto a qualidade do solo quanto da água dos rios e dos lençóis freáticos. Se isso tudo fosse para o meio ambiente, o que geraria e o que a sua empresa, o seu trabalho está evitando que aconteça? Olha, para começar com as placas, né, que tem vários metais envolvidos no processo de fabricação, uma vez que chove em cima, elas soltam alguns elementos químicos que podem passar para o solo e cair no lençol freático. Então a gente evita fazendo o quê? Mantendo as sucatas eletrônicas dentro de um armazém fechado, secas, e totalmente separadas, cobertas, paletizadas, para que realmente não haja nenhum tipo de contaminação. A nossa maior preocupação não era só em extrair metal para ganhar dinheiro, mas também cuidar do meio ambiente, sabendo que isso daí no futuro vai gerar mais problema, vai gerar mais lixo e que a gente precisa salvar o planeta para as próximas gerações. No próximo bloco, a educação ambiental como parte de um processo de mudança de cultura para o descarte correto do lixo eletrônico. Aparelhos telefônicos, calculadoras, tablets, monitores. Tudo recolhido num projeto chamado Ecoeletrônica. A expansão da capacidade de consumo do homem e a diminuição do ciclo de vida dos produtos é uma conta difícil de fechar e passa pela educação quando se fala no descarte sustentável.
Neste centro universitário, um projeto de graduação despertou a responsabilidade socioambiental de toda a comunidade escolar. Os responsáveis nesse envolvimento são 2 professores do curso de administração que deram início ao projeto. Ele surgiu a partir de um projeto inicial do CNPq em 2012, que era para fazer uma prospecção da situação de equipamentos eletroeletrônicos aqui na unidade. Nós fomos contemplados e quando percebemos, vimos a possibilidade de realmente montar um projeto efetivo e criamos então um projeto ecoeletrônico, convidando os alunos da administração e os alunos da tecnologia e logística, eles abraçaram esse projeto de uma maneira bem geral mesmo, né? E aí começamos fazendo esse recolhimento de equipamentos ecoeletrônicos. A primeira pergunta que nós fizemos foi exatamente a seguinte: quem tem pelo menos um celular, né, no fundo de uma gaveta? A ideia foi da gente estruturar alguma iniciativa que motivasse os alunos a entenderem um pouco melhor a questão da sustentabilidade enquanto ecoeletrônicos. E aí foi uma ajuda a priori de pensar como que nós poderíamos recolher os dados, de como nós poderíamos motivá-los, qual o formato de informá-los e a estrutura de comunicação com as salas, o trabalho junto aos representantes. Então, a priori, foi mais uma ajuda, assim, vamos dizer, teórica, né? Mais de projeto. Aí depois, quando o projeto realmente entrou, né, em ação, a gente fez mais o corpo a corpo mesmo, de levar a informação, de ajudar a contabilizar o que foi recolhido, do contato, dar as opiniões, olha, o folder tá bom, o logo tá legal. Nós pesquisamos sobre as diretrizes nacionais e nós informamos da importância das pessoas que se formam em engenharia e trabalham com engenharia, delas terem isso em mente, porque é necessário que as empresas trabalhem, né, com esse foco, e é então necessário que se forme profissionais com esse foco, atentos a essa questão e que trabalhem em prol dela. A parceria com uma empresa de reciclagem da região permite que este material tenha a destinação correta. Ela nos cedeu uma caixa para a coleta desse material e fizemos toda uma divulgação no Unisal inteiro aqui, tá? Então, os alunos, professores e trabalhadores técnicos administrativos, eles são convidados a trazer todo o equipamento que eles têm quebrado ou sem uso e depositar nessa caixa aí. E a cada 6 meses a gente faz um levantamento de todo esse material e essa empresa de Americana vem retirar esse material. E aí percebemos que, além do celular, muitos tinham equipamentos eletroeletrônicos que estavam quebrados e não sabiam como descartar. Então nós começamos, né, um trabalho de conscientização, mostrando que eles podiam trazer esse material para cá e que nós daríamos o encaminhamento correto para o descarte. Com isso, além de fazer a conscientização de alunos, professores e trabalhadores técnicos administrativos, nós também conseguimos direcionar esse equipamento para fazer um desmonte, a descaracterização e a logística reversa, que é o reaproveitamento de todas as suas partes aí. O reconhecimento veio em forma de prêmio, provando que a educação ambiental está no caminho certo. A educação, e é isso que a gente vem pregando desde 2016, nas salas de aula, com todos os professores e alunos, mostrando essa importância do descarte adequado de equipamentos, e não só de equipamentos, mas também, por exemplo, de uma garrafa PET, para evitar, né, possíveis inundações, como a gente vê o que acontece quando há uma chuva muito forte aí. Então essa conscientização, ela vem sendo trabalhada ao longo do tempo aqui na nossa escola e está dando bom resultado. Nós recolhemos 223 celulares, tá? E uma porção de teclados, mouses, monitor de computador, né? E com isso vem aumentando cada vez mais durante todo esse processo. Ele é o resultado de um trabalho bem feito, de um trabalho muito bem elaborado, né? E que culminou num artigo de todo esse trabalho aí e que está sendo reconhecido justamente pela
Conselho Regional de Administração através do Enangrade. A certeza de que é necessário continuar e a vislumbrar, né, a oportunidade desse assunto ganhar um pouco mais de energia, um pouco mais de força. As oportunidades que nós tivemos, por exemplo, de falar com vocês, com certeza levou esse projeto ao conhecimento de muitas outras pessoas que muitas vezes não sabiam. E isso nos felicita. Essa ideia de fazer o projeto crescer e atingir outras pessoas é o que nos importa efetivamente. No centro universitário, cartazes são espalhados para mostrar que a campanha está ativa e que é possível trabalhar com o tema em diversas disciplinas do ambiente escolar. É mostrar que a administração ou o engenheiro de produção, como gestor de uma área, ele pode contribuir com o meio ambiente a partir do momento em que ele não permite que seja descartado qualquer tipo de material, não só eletroeletrônico, num rio, na rua ou qualquer coisa assim, ou mesmo numa caçamba de entulho aí. Se ele tiver noção da importância de um descarte adequado, é que vai contribuir para o meio ambiente e não poluir tanto como a gente está vendo atualmente. A gente precisa educar as crianças dessa nova geração para que elas cresçam com essa mentalidade e que providencie ações para que isso cada vez mais siga à frente. A conscientização dentro de uma escola, de uma universidade é fundamental e eu acho que é tempo de todos investirmos nesse quesito. Os dois diretores sempre estiveram dispostos a nos auxiliar e nos deram todo o apoio, mas isso passa também por todo o corpo administrativo, pelo pessoal que nos dá suporte, que ajuda com a caixa, o pessoal que recolhe material. Então é um trabalho de todo mundo. Todo mundo está envolvido. Todo mundo está envolvido e só funciona se for assim. Porque não adianta eu ter um super projeto se eu não tiver pessoas que estejam motivadas a trabalhar comigo. Nos planos destes profissionais que acreditam na mudança de cultura através da educação, com ganhos para o meio ambiente, o projeto não para por aqui. A gente tem ideias de fazê-lo crescer. Um outro projeto que agora a gente está discutindo, a viabilidade, é a ideia das lâmpadas. É uma forma da gente operacionalizar isso. Então a gente está procurando agora apoio, formas, pensando o projeto mesmo, né, o fluxo desse projeto, para que também ele não acabe, né, em nada, porque isso seria muito ruim. Mas é necessário, a gente se preocupa bastante também com a questão da geração do lixo orgânico, conscientização. Então, algumas propostas que nós estamos ainda trabalhando.